Porque, professor, a ideia é que depois a gente também possa dar o link, né, da entrevista editada também, vamos ver, né? Sim, Jefferson, desculpa. Pronto, sem problema. Então, essa série de livros, a ideia é que a gente convidou membros do conselho editorial da editora Sertão Cult, que é uma editora local, para que eles convidassem professores que trabalham com a temática de trabalho deles, de pesquisa deles, para que a gente fizesse, né, que a gente faça, né, essa série de entrevistas com 5 a 10 nomes, né, de cada área, e essas entrevistas possam contemplar essa trajetória de pesquisa desses grandes nomes de cada área, né, para dar um suporte para os alunos que estão iniciando, para que eles tenham essa noção de como as pessoas iniciam nesse processo de pesquisa, das dificuldades que enfrentam e de algumas orientações, né? Porque a gente sabe que muitas vezes alguns pontos mais práticos da pesquisa ficam de fora dos artigos científicos, né? Os bastidores, das dificuldades, e são coisas que surgem numa conversa, num diálogo desse. E a gente, transcrevendo esse diálogo e preparando essas entrevistas, facilita para que as pessoas tenham acesso a essas informações e possam enfrentar as dificuldades, né, mais facilmente. Então, esses livros vão ser distribuídos em formato e-book gratuitamente. A ideia é realmente que esse conhecimento seja veiculado para o maior número de pessoas possível. E a gente vai colocar o livro numa plataforma virtual para que quem tiver interesse de adquirir impresso, que a gente sabe que ainda tem um fetiche de impresso, né? Eu, pelo menos, adoro, possa adquirir. A gente não tem como bancar essa impressão em massa, então as pessoas podem comprar por demanda, né, nas plataformas. Mas é basicamente isso. Atualmente tem 8 livros sendo produzidos, né? A gente está bancando a mão de obra da produção do livro, né? Toda a produção, a parte editorial, diagramação, revisão, registro, que é a distribuição, menos dos impressos, né? Que a gente não tem condição. E está sendo assim, eu já esperava que fosse sucesso a médio prazo, mas está sendo um sucesso a curto prazo já. As pessoas têm tido grande interesse, têm procurado muito, né? E é uma reunião muito interessante de grandes nomes, então não tinha como ser diferente, né? Então tá surpreendendo positivamente. E por isso, mais uma vez, eu lhe agradeço, né? Esse projeto que está sendo encabeçado pela professora Thelma, né? Esse livro, esse volume. Tenho certeza que vai ser mais um sucesso, porque a gente está realmente convidando pessoas que têm muito a dizer, né? Sobre as suas áreas. E a nossa ideia é exatamente isso, né? Ter esse intercâmbio, esse diálogo e essa troca de experiências, né? E nesse sentido, a professora Fabiane Popiniges, né? A gente tem que dizer devagar esse nome. Professora Fabiane foi indicação do professor Felipe Ribeiro, também, que está agora no Nordeste, né? Que trabalha lá na Estadual do Piauí, e ele também faz uma pesquisa sobre os trabalhadores têxteis. E ele é que vai apresentar, vai fazer o prefácio do nosso livro. Né? Uhum. Então, a professora Fabiane é do GT, né, do Mundos do Trabalho, da ANPU, que é a nossa associação, né, de história, e tem uma pesquisa premiada, né, uma produção brilhante, e uma das primeiras questões, professoras, que a gente gostaria de fazer é quais foram as suas motivações, né, para abraçar essa temática, né, e para pautar esse tema do trabalho, né, do comércio, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é um assunto interessantíssimo e que é comum, assim, para a classe trabalhadora. Né? Boa tarde agora oficialmente a todas e a todos, né? Agradeço a equipe, principalmente a professora Thelma pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês e falando de coisas. Eu vi um pouco do roteiro das questões e da estrutura do livro, né? Então acho que nesse momento é ainda mais interessante. A gente tem pensado como é importante que a gente entre cada vez mais nesse processo de divulgação científica daquilo que a gente faz, não só para os nossos pares, mas também para fora da universidade, né? A gente vê que as dificuldades sociais e políticas que a gente está vivendo, a gente tem uma responsabilidade sobre elas, e então a gente está, nesse momento, eu diria até correndo atrás do prejuízo, né? Então eu vejo essa iniciativa de vocês, saúdo essa iniciativa de vocês, nesse sentido, no momento em que essa ideia de botar em e-book,
inclusive também nesse momento, a gente está vendo como os e-books têm uma acessibilidade quando a circulação de bens, de coisas, está muito mais restrita também, né? Então, bom, dito isso, respondendo a primeira questão que a Thelma me fez, eu vou... bom, o interesse surgiu quando eu... imagino que, como vocês falaram, é um pouco também para jovens pesquisadores, né? Pensarem como é que é uma trajetória de pesquisa, como é que isso acontece. Eu tinha muito interesse, né, quando eu cheguei na Unicamp, de estudar a história do trabalho, né, dos movimentos sociais, mas eu ainda não tinha um tema específico, né? E aí a Unicamp, nessa época, a história era muito, tinha uma inserção muito grande nos debates sobre a história da escravidão e também sobre a história do trabalho, e eu sempre visitei, transitei muito nessas possibilidades. A gente tinha uma possibilidade na graduação que era muito interessante, que era uma coisa que chamava sigla aberta, que eram créditos específicos que um grupo de alunos podia se inscrever e pedir a orientação para um pequeno grupo de leitura, ou seja, 5 pessoas, por exemplo, e demandar a um professor que abrisse, né, uma quantidade de créditos, um espaço semanal de discussão de determinado tema. Então, ali foi muito interessante, porque eu pude fazer parte de alguns grupos de discussão e pesquisa, e leitura de bibliografia, principalmente, né, sobre temas ligados tanto à história social do trabalho, como à história social da escravidão também, né, e esses temas caminhavam um pouco paralelamente, e eu estava muito interessada também na discussão sobre os trabalhadores, a vida dos trabalhadores, as experiências de homens e mulheres, né, fora das fábricas, ou como a gente também muito pensando, influenciada por uma historiografia que estava começando a ampliar começando não, mas estava ampliando essa conceitualização da história do trabalho, como tanto dos seus objetos, como das suas perspectivas e das suas fontes, para outros lugares de experiências, vivências desses homens e mulheres dos mundos do trabalho, né? Então, o cotidiano, os bairros, a vida, as redes de solidariedade em outros âmbitos que não fossem só aqueles do chão da fábrica, ou do trabalho na fazenda, ou, né, pensando aí em outras perspectivas, no caso do trabalho escravo, né, no caso do trabalho da família escrava, por exemplo, e dos trabalhadores nas redes de sociabilidade, solidariedade, nas comunidades, né? E aí eu encontrei uma categoria de trabalhadores que nem era pensada como tal, né? Que na época eram os trabalhadores no comércio. No século XIX, chamados de caixeiros, um pouco depois empregados no comércio, mas esses também não tem uma cronologia rígida em relação a isso, né? Mas por muito tempo chamados de caixeiros, empregados no comércio, e o que a gente hoje chamaria de comerciários, né? Embora isso tenha se transformado, mas são pessoas que se empregam no que a gente chama hoje de terciário, né? No setor de serviços. Embora, obviamente, isso tenha dimensões diferentes ao longo do tempo, né, vá se transformando, mas então me interessou também por conta dessa exclusão, né, porque era uma grande proporção dos trabalhadores nos centros urbanos, e, no entanto, não eram nem considerados como parte da classe trabalhadora, ou do processo de formação da classe trabalhadora, ou vistos como trabalhadores. Então, o que eles eram, né? Então, isso me interessou pensar, inclusive porque eu encontrei, nessa época,
pesquisando os jornais, encontrei diversos movimentos e manifestações desses trabalhadores em temas que seriam também temas muito caros a outros grupos de trabalhadores e mesmo internacionalmente, né, que é a redução das horas de trabalho, as condições de trabalho. Então, isso foi o que me interessou inicialmente, foi assim que eu cheguei nesse tema, né, uma vontade de pensar experiências de trabalho de forma ampla, e sair um pouco, pensar um grupo de trabalhadores que não tinha sido ainda visto como tal, né? Professora Thelma? Eu falando e o meu microfone desligado. Eu falei, quem gostaria de fazer alguma pergunta agora? Vamos lá. Professora, eu vi que você trabalhou a construção do povo pelo Correio da Manhã, no Rio de Janeiro. Podia falar um pouco na sua graduação ainda, né? Foi ainda o período de construção ainda da sua trajetória acadêmica. Podia falar um pouco sobre essa primeira pesquisa? É bem interessante por ser a sua primeira, né? Ainda na graduação, para ver como você chegou nessa temática, como foi trabalhar o jornal impresso como fonte, né, nesse momento. Como foi esse primeiro contato com a pesquisa? Isso é muito interessante porque você pensa, onde a gente vai procurar essas pessoas, esses trabalhadores no comércio, enfim, pessoas comuns. Então, era um momento em que a gente estava explorando outras possibilidades dos periódicos, dos jornais, porque os jornais de grande circulação, mas também os jornais militantes, né, os jornais das associações operárias, né, esse associativismo no Rio de Janeiro, no final do século XIX e início do século XX, que era muito forte, é uma característica muito relevante, né, de organização dos trabalhadores, em torno que tem um órgão próprio para demandar, para se expressar, para fazer a sua voz ser ouvida, né? Então, eu pensei, bom, mas a gente começou a explorar outros lugares dos jornais, né? Por exemplo, as colunas policiais, né? E ali estavam homens e mulheres trabalhadores também, né? Estigmatizados pela própria fonte, mas então era uma questão. Então a gente pode usar uma fonte que na verdade tá eivada de preconceitos e eivada de oposições em relação ao próprio objeto, né, que está sendo construído ali. E então a gente estava, não só eu, mas estava acompanhado de muita gente que estava usando esse tipo de fonte, né, os impressos e principalmente os periódicos e os jornais, para ir além do que os próprios veículos estavam interessados em informar, mas pensar um pouco também sobre o que estava acontecendo com aqueles sobre os quais eles estavam falando, né? E aí isso também levou à necessidade de, digamos assim, lapidar muito mais, né, adensar a nossa compreensão do que é a metodologia de trabalho com o uso dos impressos desses periódicos, né? Ou seja, não é possível usar os periódicos como nenhuma fonte, né, como nenhum documento, assim, como se eles fossem transparentes, a transparente relação, o relato da verdade, né? Mas é uma fonte possível de obter elementos e evidências do que para responder as perguntas que a gente traz, né? Então naquelas, tanto nas colunas policiais como nas cartas a pedidos, por exemplo, dos grandes periódicos, havia um intenso debate sobre a questão que eles chamavam na época de fechamento das portas, né? Mas que hoje a gente pode pensar como uma questão muito relacionada às horas de trabalho dos empregados no comércio, né? Então, eu estava muito presente em vários lugares do jornal, né?
Mas aí, voltando à sua pergunta, né, a pergunta que o Jefferson fez, para chegar lá, eu fui, e aí sim, analisar um pouco melhor, procurar investigar um pouco melhor as características dos jornais e o contexto daquilo que eles estavam abordando naquele momento, né? Que eram, principalmente em relação no Rio de Janeiro, agora um assunto que que foi muito discutido e sobre o qual se escreveu muito, que é a reforma urbana do Rio de Janeiro nesse período, né? No início do século XX, e a adoção de políticas higienistas no final do século XIX, início do XX, né, também. Então, a caracterização dos trabalhadores como, né, ou seja, justamente o imediato pós-abolição, o que na época a gente dizia a Primeira República, e hoje também a gente tem um campo temático, né, que está surgindo, que surgiu já, né, que está com toda a força, que é o campo do pós-abolição. Esse campo de estudos que mas ali era onde se pensava, bom, como vamos, e aí se pensava também muito na chave do controle social, isso foi muito discutido, depois foi muito trabalhado, né, mas como fazer com os trabalhadores logo depois do fim da escravidão, né. Então, em termos legislativos, em termos de repressão policial, mas em termos de construção de uma ideia, de uma agenda de direitos também. Hoje se pensa muito mais nisso, né? Mas o que se reivindicava, por exemplo, como educação, né, como informação, como inserção nesse campo de direitos políticos e sociais, né? Nesse momento, então, era um pouco isso, né? Foi assim que eu cheguei para pensar, que é o que a gente orienta um pouco na monografia, né? Construir esse primeiro momento do pesquisador, que é saber construir um debate historiográfico, né? Que é saber pensar nas perguntas para as suas fontes e saber pensar metodologicamente como trabalhar com essas fontes, né? Então, entre outras coisas, mas são coisas que a discente, o pesquisador inicialmente precisa passar por esse caminho, né? Ler uma vasta historiografia sobre o tema e retirar dali as suas questões, né? E fazer o seu próprio caminho de pesquisa. Então, foi um pouco isso. Não sei se eu respondi, Jefferson. Quem vai agora é bom vai, Cosma. Professora, eu gostaria que você falasse um pouco quais foram os principais desafios que você enfrentou na sua pesquisa, principalmente a última, né, que é aquela que marca, que é a mais recente, que é a do doutorado sobre os cacheiros. Tá. Na verdade, assim, eu já fiz pós-doutorados também, que eu tenho outras pesquisas em andamento, mas eu posso falar, não sei, acho que eu pensei em falar um pouco, talvez eu possa falar da trajetória de uma pesquisa para outra, pode ser assim? Porque eu acho que uma pesquisa que a gente faz, ela vai levando a outras questões, né? Ela acaba dando origem a uma nova pesquisa, porque você pensa, bom, e também, é claro, a gente tem a nossa própria vida que vai nos levando, né, para caminhos que a gente não imaginava. Então, na pesquisa do doutorado, Cosma, eu acho que foi o que eu resolvi fazer, que foi trabalhar com os processos crime, eu acho que foi a coisa mais difícil que eu resolvi fazer, porque o Arquivo Nacional estava em obras, né, tinha uma grande parte das pretorias nas quais estavam organizados os processos crime, né? Eu continuava com aquela minha ideia de que eu queria encontrar as pessoas no seu cotidiano, né? Ou seja, esses processos crime de ofensas físicas leves que eu pesquisei, que eu desci mais de 1000 processos, né? E fui fazendo uma seleção daqueles que a gente não tinha instrumentos de pesquisa tantos quanto a gente tem hoje, né? Então, acho que provavelmente todos os pesquisadores que vocês forem entrevistar falarão sobre isso, sobre a revolução da hemeroteca digital, sobre o próprio site do acervo da
Biblioteca Nacional, onde você pode pesquisar com palavras-chave vários desses documentos judiciais. Isso estava sendo construído, inclusive uma parte disso foi construído por pesquisadores que doaram o seu material, né, nessa parceria com o arquivo, e pelos próprios profissionais do arquivo, claro. Mas nessa época isso tudo estava em organização, eu ia ver fichinhas, eu ia buscar, então eu acho que isso foi o mais desafiador, foi tentar trabalhar com uma grande diversidade de fontes. Então eu trabalhava com fontes como a junta comercial, né, onde se inscrevia, onde as associações comerciais, as sociedades comerciais tinham que se inscrever, né, para funcionar, e os processos crime, por exemplo, e continuava trabalhando com jornais também, né. E os processos crime de ofensas físicas leves, eles mostram casos da vida cotidiana, né, não são aqueles grandes casos que o homicídio, em geral, ele constrói, né, ele tem muito mais dados dentro de um processo de homicídio, ele também é abordado pela imprensa, uma coisa assim que tem uma dimensão muito maior. Inclusive, eu tinha processo de homicídio que eu acabei nem trabalhando com eles porque eles exigiriam uma outra pesquisa. E os processos de ofensas físicas leves eram uma diversidade de casos que aparentemente não tinham conexão entre si, né? Porque é isso, um trabalhador que brigou com outro, uma determinada situação e tal. Então, juntar tudo isso exigiu uma definição assim do problema muito mais enfim, digamos assim, eu tive que pensar nos eixos, né, pelos quais eu ia conectar esses casos, que eram casos de história da vida cotidiana dos trabalhadores do Rio de Janeiro, e nem sempre eles tinham relação um com o outro, né? Então, isso foi, eu acho que um dos maiores desafios. Eu fiz um banco de dados, eu montei um banco de dados enorme, e não usei uma parte disso, uma grande parte disso, né? Mas também foi muito enriquecedor, eu acho, para o meu crescimento como pesquisadora. Nós usamos alguns textos aqui, professora, da Tânia De Luca, né? Que também nos fala muito dessa trajetória, da pesquisa nos periódicos. O Jefferson, eu acho que é o único aqui que, além de ser jornalista, ele também trabalhou com imprensa, né? Eu trabalhei mais com fontes orais, a Cosma também, né, o Fanuel Informação, mas é um grande convite, né? Porque nós aqui em Sobral pouco sabemos, né, do cotidiano desses trabalhadores aqui, de uma fábrica que hoje é o campus da Universidade Federal do Ceará, e que, de fato, nós não sabemos, né, e a história oficial, obviamente, fala do empresariado, e não temos, de fato, né, as dinâmicas, nem do trabalho, nem dentro da fábrica, desses novos sujeitos aí que a gente fala. Então, realmente um convite mesmo a sua escrita, o seu trabalho, a sua pesquisa, para a gente também indicar, para conhecer como é esse processo, não é isso? Eu depois disso, eu trabalhei com as mulheres, enfim, eu comecei a pensar na pesquisa sobre o mercado público de Desterro, que é Florianópolis hoje, na época chamava-se Desterro, Nossa Senhora do Desterro, de Florianópolis, porque nessa época eu estava morando lá, né? Eu estava trabalhando na UFSC, na Federal de Santa Catarina. A minha formação foi na Unicamp, depois eu fiz um pós-doutorado na UFSC, e depois eu fui trabalhar como professor substituta lá. Então, eu me defrontei com o mercado público de lá, que é um ponto turístico inescapável quando você vai para lá, e é um grande centralizador, assim, da ideia do que é ser de Florianópolis, do que é ser manezinho, né? Então, é muito, digamos assim, muito relevante para todo mundo lá a presença do mercado público, né? E quando eu fui ler sobre isso, muito me estranhou que as primeiras coisas que eu li sobre isso não apareciam os trabalhadores
enfim, que apareciam em todas as outras histórias dos mercados públicos no Atlântico, né, que eram os homens e mulheres negras, quitandeiras, pombeiros, né, então eu fui fazer uma investigação sobre esses trabalhadores e trabalhadoras, né, então eu passei praticamente, agora vão fazer já uns 8 anos pesquisando isso, né, e agora eu tinha que, percebo, né, que preciso escrever esse livro o mais rápido possível, porque eu já estou migrando para outra pesquisa, né? E aí, ali, eu fui capaz de pensar o que eu tenho trabalhado muito agora, que é uma história do trabalho com perspectiva de gênero, né? Então, eu percebi como era importante, a grande importância do trabalho desses homens e dessas mulheres, mas como era muito grande a presença de mulheres e de mulheres de ascendência africana, africanas e de ascendência africana, né, mas que foram, historicamente, foram o trabalho delas foi pouco, não teve visibilidade, né, nem ali pelos memorialistas que construíram a ideia de um mercado de Florianópolis que fosse eminentemente construído aquele comércio pelos colonos alemães e açorianos depois, né? E aí ali tem vários centros de pesquisa sobre homens e mulheres africanos e descendentes em Florianópolis agora, né? Desse tempo para cá. Mas, para mim, isso foi muito importante para desenvolver também essa perspectiva de gênero em relação ao que era e por que esse trabalho das mulheres foi pouco pensado nessa situação como economicamente importante, né? Então, muitas vezes, nos censos, elas eram classificadas como do trabalho doméstico, por exemplo, né? Do serviço doméstico, como se chamava no século XIX, mas elas, na verdade, estavam movimentando uma grande parte da economia, inclusive com acesso a crédito, né, circulando as mercadorias, produzindo comida pronta para alimentação e, às vezes, até mesmo trabalhando com a própria produção desses alimentos, né? Então, isso foi muito importante para eu pensar que, além do comércio a retalho que existia, porque no Rio de Janeiro também essas mulheres tem trabalhos, hoje tem muitos trabalhos, né, maravilhosos sobre isso, sobre as mulheres quitandeiras e a circulação, a importância delas na circulação também no Rio de Janeiro, e como o comércio a retalho era muito mais um nicho de trabalho para os homens portugueses, comércio a retalho, né, ou seja, os pequenos negócios, e como o comércio da rua, né, o comércio, essa circulação de pessoas era feita por homens e mulheres, principalmente nesse momento, em 1850 até 1870, depois você tem, mais para o final do século XIX, a grande imigração, e tem uma outra configuração também, mas ali era principalmente dominado por esses homens e mulheres de ascendência africana, e uma grande participação das mulheres. Depois, a minha pesquisa mais atual, né, na verdade, com outras fontes. Essa pesquisa era essa que eu fiz sobre as mulheres quitandeiras, foi com registros muito mais áridos do que são os jornais, que são são registros de despesa da Câmara Municipal. Receita e despesa. Ou seja, é uma linhazinha que diz, fulana de tal pagou um imposto de quitanda, né? Ela, às vezes, a gente dava pulinho, porque encontrava, assim, uma preta forra, ou então pertence a fulano de tal, ou então é liberta, que vem não sei da onde, ou então que trabalha para não sei o quê. E aí você tinha um pouquinho mais de informação para construir essas redes. E aí também cruzar isso com registros cartoriais, né, de obtenção de alforria, de compra ou de doação condicional de alforria, por exemplo, né, e ali também tinha parte do que seria um contrato de trabalho, né, às vezes, arranjos de trabalho diversos. Então, essas conexões, foi com essas conexões de uma diversidade também aí de fontes muito mais áridas, né, do que os jornais,
para fazer essa pesquisa. E isso ainda estou agora pensando, fazendo a estrutura para escrever esse livro, porque eu já publiquei artigos sobre uma outra pesquisa, que é com processos de demanda de salários de criadas e de criados no século XIX. Também já tem algumas publicações sobre isso. É uma pesquisa que eu comecei junto com o Henrique Espada. E agora também a gente está aí no processo de escrever um livro sobre isso, né? Já tem algumas publicações, mas a gente selecionou em torno de 25 processos, dentre muitos outros que encontramos, que são de demandas de salários, né? Ou seja, de homens e mulheres que estavam na condição de criados, criadas, às vezes chamado de caixeiro, às vezes chamado de criadas. Mas esses são homens e mulheres que realizavam todo tipo de serviço de uma casa comercial, né? Ou seja, de uma casa que vendia comida para fora, ou que era de secos e molhados, ou que era de armazém de ferragem, ou que era uma hospedaria, né? E como que esses homens e mulheres demandavam salários no século XIX, né? E como que, e aí pensando nessa essa relação entre as demandas, né, e as decisões judiciais sobre isso, né? Ou seja, quais eram as discussões jurídicas a respeito do que não havia legislação do trabalho nesse momento, né? Se recorria muito a outros códigos legais, como, por exemplo, as ordenações filipinas, ou o Código Comercial, a Lei de 31, a Lei de 71, né? Mas, a Lei de 37, mas não existia uma legislação específica para isso, então isso era decidido em juízo, né? Então, são processos que vão para as instâncias, para as pequenas instâncias, né, para processos cíveis, mas podem também chegar às instâncias superiores, né, até a relação do Rio de Janeiro. Então, isso aí é uma fonte muito rica, né, ou seja, são processos de 250 páginas, onde você tem testemunhos, né, de 5 pessoas relatando da sua perspectiva o mesmo caso. Ou seja, se a demanda era justa ou não, se a demanda era lícita ou não, se a mulher... E aí a questão de gênero ela fica muito evidenciada para os mundos do trabalho, né? Ou seja, quem que é sujeito de direitos, quem que é sujeito, quem que como se atribui o valor do trabalho e das remunerações. Que tipo de remuneração se dá a um homem ou uma mulher realizando a mesma atividade? E como isso muda no tempo, ao longo do século XIX, né, ao longo do século XIX. Mas a questão é que muitas dessas mulheres e desses homens, eles reformularam, e olha que isso é uma exceção, né, são poucos processos que chegam, porque a gente imagina que a maioria tenha se decidido em acordos verbais, por exemplo, né? Porque não havia, até agora a gente não encontrou contratos de trabalho, e a legislação diz, né, que tem que haver um contrato, então demanda esse contrato, e as mulheres dizem, não tem um contrato escrito, mas tem um acordo, e o acordo é que me pagasse tanto de salário por mês. E muitas vezes a reação é dizer, não, veja, mas ela é uma mulher, ela era másia, ela não era criada. Então, ela não tem direito à remuneração. Então, tem um argumento ali que é muito diferente do que é usado com os homens, né? Então, você tem uma possibilidade de trabalhar com as relações de gênero, como se constroem as diferentes noções do que é o trabalho, né? E depois uma noção androcêntrica, mais tarde, de trabalho também, a partir dessas fontes. São realmente fontes riquíssimas, de, sei lá, de 20 processos, você deve ter aí bem mais de 1000 páginas. Enfim. Alguém vai falar agora? Professora, boa tarde. Boa tarde. E quando
eu olhando, né, todo aqui o seu trabalho, né, todo o seu currículo sobre o mundo do trabalho, questões, alguns trabalhos você vai trazer a pós-abolição, etnicidade, raça, classe, tudo isso envolvendo, né, o mundo do trabalho, e sobre como essas pessoas, né, as condições desses trabalhadores me fez pensar sobre que hoje a gente vive num mundo onde existe algumas flexibilizações, né, das leis trabalhistas. A gente tem os trabalhadores de aplicativos, né, que não são carteira assinada, às vezes trabalham 12 horas por dia, né, e, enfim, para conseguir salários uma renda bem pequena, né, em comparação com a quantidade de horas que eles trabalham. E a minha pergunta, que na verdade são duas, é se você, na sua observação, você encontra similaridades entre esses trabalhadores que você já estudou, já pesquisou, né, desse tempo pós-abolição, com hoje, que principalmente nos trabalhadores de aplicativos, né, que eles não têm direitos, né, nesse aplicativo de entrega de delivery, né, que são serviços, né, e num mundo, num período, né, que a gente está vivendo agora e quando a gente sair dessa pandemia, quais são as perspectivas de pesquisa desse mundo do trabalho que a senhora acredita que vai vir por aí? Obrigada. Totalmente, Fanuel, totalmente. É muito atual, né? Aproveitando para juntar a sua questão com uma pergunta que estava no roteirinho, que eu achei muito interessante, quais são as perspectivas desse campo, né? Eu acho que esse momento da pandemia tem feito a gente pensar muito sobre as questões do trabalho, dos direitos ao trabalho, né? De anos para cá, a gente tem perdido rapidamente uma diversidade de acúmulos de direitos sociais, políticos, trabalhistas que a gente tinha, que são parte de uma conquista, que é muito gradual, que é um processo, faz parte de um processo, né? E em termos da história do trabalho, né, isso que o Fornal está perguntando é uma coisa que tanto a sociologia como a história social do trabalho tem agora abordado muito, né, que é a questão dessas relações de trabalho, da uberização, né, de relações de trabalho em que os trabalhadores, tanto o discurso e a prática da ideia de flexibilização, né, desse desmonte da legislação trabalhista, né, da CLT, que foi tão discutido e que foi feito, foi finalizado, já no governo Temer, no final do governo, enfim, no governo Temer, que foi curto, né, mas que deu tempo dele aprovar a reforma trabalhista, que eles chamaram de reforma trabalhista, que é justamente um retrocesso em relação a todos esses direitos e esse processo de construção duramente construídos, né, do próprio Ministério do Trabalho, né, assim, da existência do Ministério do Trabalho, enfim, e como a gente teve um gigantesco retrocesso nessa proteção dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, nas quais a gente vinha fazendo avanços, né, até com a inclusão das trabalhadoras domésticas lá nos anos 2013 e depois com toda a regulamentação, né. Então, essa é uma questão que tem, de fato, suscitado várias análises, né, sobre isso, porque isso também nos faz pensar, sabe, Fanuel, que nas conexões que a gente tem entre esses momentos, né, ou seja, em questões comuns para a história do trabalho, que é pensar em que momentos a gente tem conquistas de direitos em termos de botar um limite na exploração do trabalho, seja ela através de uma legislação que no caso, né, a partir do século XX, que é uma legislação que vai começando a ser implementada a nível nacional, né, e não local, como era antes. As conquistas existiam conquistas, né, isso não se inicia nem no pós-30, nem na Primeira República, existiam conquistas, mas com outras formatações, né, não eram conceitualmente pensadas assim,
mas eram limites que os trabalhadores e as trabalhadoras buscavam colocar na exploração do trabalho. E buscando, muitas vezes, a intermediação do Estado, cada vez mais buscando a intermediação do Estado, né? Então, agora a gente está num momento em que isso permite perceber que quais as conexões entre essa ideia também, ou seja, se pensa, em certo momento, a história do trabalho pensava que o momento mais aperfeiçoado da história do capitalismo era o assalariamento, né? O trabalhador assalariado, organizado, e aí reivindicando seus direitos, né, de forma coletiva. E muitas vezes ligados a organizações como sindicatos ou a partidos. E isso garante, e garantiu, muitas vezes, né, o acesso à implementação de direitos coletivos, legislação e formas jurídicas de reivindicar isso, né? Reivindicar esses direitos. Mas, por outro lado, né, também nos permite ver que eles não vão progressivamente se expandindo, né? E que talvez a gente tenha que repensar, talvez não, certamente a gente está repensando essas relações de uma forma mais complexa. Por exemplo, o fato de que o capitalismo não é mais afeito ao trabalho assalariado, como se o trabalho escravo fosse um empecilho ao trabalho assalariado. Não é, o trabalho escravo, o trabalho de homens e mulheres escravizadas foi amplamente utilizado ao longo do desenvolvimento capitalista, como é até hoje, né? Como é até hoje, ou seja, se não houver barreiras legais, jurídicas, e também ancoradas nos movimentos sociais para a exploração, né, de homens e mulheres trabalhadoras, isso é o que tende a acontecer, né? Então, essa é uma coisa que esse processo de dissolução dos vínculos com a ideia de trabalho e também de trabalhadores, ou seja, agora tem um discurso, né, das empresas, uma construção também que está sendo feita para desresponsabilizar as empresas desses processos. Então, essa ideia de que o trabalhador é empreendedor e não trabalhador, né? E aí a empresa se desonera, de certa forma, dos vínculos e das relações de trabalho pensadas como de proteção ao trabalhador, né? Então, se ocupa o próprio tempo livre do trabalhador, porque essas pessoas que trabalham com Uber ou com... Você já viu o tempo que ele fica esperando um pedido, né? Mas, na verdade, só conta para ele o tempo que ele está com o pedido. Mas o tempo que ele fica esperando entre um pedido e o outro, enfim, a ideia de tempo livre, tudo isso, né? Já é outra, em outra escala, né? Enquanto ele recebe. Então, e a diminuição de possibilidade também de fazer uma reivindicação coletiva a partir disso. Então, isso é muito recente, né? Não tanto, mas é recente em relação aos outros processos, né? E é um campo aberto de estudos, né? Fanel, você quer falar ou eu posso fazer uma pergunta? Pode fazer, professor. Professora, porque esse processo de uberização, né, que é como nós estamos compreendendo essas mudanças, de fato nos faz pensar a necessidade mesmo da organização de outras formas para tentar garantir o mínimo que já foi conquistado e que está sendo desconstruído, né, dia após dia. Então, nós vimos aqui em Sobral, por exemplo, tem um jornal que é da Diocese, que se chama Correio da Semana, e na década de 60, esses jornais tinham matérias e colunas criticando, obviamente, os trabalhadores, né, que se organizavam em associações e que lutavam, ou pelo menos reivindicavam, né, melhores condições de vida e trabalho, e, ao mesmo tempo,
como é que eu posso falar, essas nomenclaturas de comunistas, entende? De terroristas, que parece que nós estamos vendo mais um capítulo dessa mesma novela, né? Então, o que nos causa muito incômodo, que são essas práticas da extrema-direita ou neofascista, como nós estamos vendo hoje no país, que estão presentes na nossa história desde 2016, por exemplo, a gente viu pontualmente elogios a torturadores, manifestações, né, com violência nesse sentido, e pedindo a volta, né, do momento de exceção que nós vivemos, do regime civil-militar. Então, como é que nessa perspectiva da discussão e da pesquisa do mundo do trabalho, nós podemos ter presente essas reflexões, né, da política, da intolerância, da desconstrução desses direitos, e sendo, sim, os trabalhadores, as trabalhadoras, né, as próprias trabalhadoras domésticas, que para nós foi uma luta de anos para que fosse reconhecido os seus direitos, né? Como é que podemos pensar nossas pesquisas, incluindo todo esse mosaico de questões que são tão urgentes, né, no mundo que nós vivemos hoje? Obrigada, Thelma. Pois é, a gente vive um momento bem complicado, né, em que não são nem só os direitos trabalhistas, os direitos sociais, os direitos políticos, os próprios direitos humanos são ameaçados, né? Ou seja, até certo momento também você pode incluir direitos do trabalho, direitos da saúde do trabalhador, enfim, como a gente está vendo, e direitos humanos, né? A partir do momento em que práticas de tortura são defendidas pelos próprios governantes, né? Mas como é que a gente pode pensar? Por outro lado, Thelma, acho que essa é uma pergunta também legal, porque também tinha pensado sobre isso, nesses momentos tão difíceis, que a gente também vive um momento de crise e de desindustrialização, que foi quando a história do trabalho surgiu também a partir desse movimento de trabalho industrial, de participação de movimentos sociais e tal, né? E agora a gente vive um outro momento de crise em vários sentidos, e foi em momentos de crise que muitos historiadores e muitos cientistas sociais escreveram belos trabalhos e belas análises, porque somos desafiados a pensar, né, também o futuro a partir dos nossos objetos, a recolocar questões, né, a fazer novas questões sobre temas semelhantes, que são esses no espaço e no tempo, né? Ao longo do tempo, como que se construíram essas instituições de proteção aos cidadãos, aos trabalhadores, né? Como que esses movimentos se aglutinam, se veem, se reconhecem, né, como sujeitos, né, dessas ações. E eu acho que o que é importante também no nosso campo, né, da história social do trabalho, é pensar esses sujeitos dessas ações, né, pensar como eles se colocam como pensar sobre a história do Brasil, a história global, a história das sociedades, né, como pensar a ação desses homens e mulheres e essa relação com o Estado, com as instituições, né, com as relações sociais em geral, né, porque tem análises que ignoram, né, esse tipo de ação das pessoas, dos trabalhadores, dos grupos dos escravizados, das mulheres, enfim, dos grandes grupos de seres humanos, né, que fizeram parte dessa história. Então, o nosso desafio sempre foi, e agora continua sendo, ampliar. Eu vejo, por exemplo, você até citou o caso das domésticas, né, que a gente tinha falado antes, dessa luta das trabalhadoras domésticas, dos sindicatos das trabalhadoras domésticas, né, e da aprovação da lei em 2013, depois da regulamentação, e esse momento que a gente está vendo em que, depois da pandemia, por exemplo, você vê que a morte daquela doméstica quando vieram os patrões e ela acabou sendo contaminada, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, é um exemplo de que as pessoas de certas classes sociais não conseguem prescindir
de um trabalho que é visto como um trabalho de conforto, um trabalho essencial, mas, assim, nesse caso, né, na verdade, o que a gente tem feito e tem instruído que era continuar o pagamento das trabalhadoras, mas sem que elas né, voltassem a trabalhar em condições que são insalubres e expô-las à contaminação no trânsito, na chegada, na saída de casa, no próprio trabalho. Né? Então, e outra coisa é que esse momento em que as relações de trabalho elas estão cada vez menos ligadas pelos direitos de pertencimento por uma legislação social que regulamente pela presença do Estado que garanta que esses direitos sejam respeitados, né, que eles existam legalmente, que eles sejam fiscalizados e que eles sejam respeitados, né, que esse processo que está sendo desconstruído nos faz pensar também sobre, né, essas distinções que acabaram se tornando muito rígidas entre o que é o trabalho precário e não precário, o que é o trabalho formal e informal, que é uma crítica, na verdade, que as feministas fazem há longo tempo, né, que é de um trabalho não pago, que é de um trabalho não reconhecido, que é de um trabalho invisível. Não por acaso, né, quem está à frente também agora, muitos dos enfermeiros, da classe dos enfermeiros, das enfermeiras, são mulheres, das cuidadoras são mulheres, né? Então, essa ideia do trabalho de cuidados, que muitas vezes foi também negligenciado, né? E que agora tem aparecido assim muito evidentemente, né? Assim como isso também tem ressaltado as desigualdades, né? Eu acho que a gente tem que pensar também como historiadores, historiadoras, em se colocar no debate público contra as fake news, né, ocupar esse espaço, igual a gente está fazendo agora, está tentando fazer, mas que essas redes, né, de fake news e de criação de narrativas que não tem base nenhuma, né, nos fatos ou nas evidências ou numa construção científica de conhecimento, né, numa construção do conhecimento como a gente conhece, como é socialmente referendado, né? Então, é importante que a gente faça isso, e esse momento agora é um momento de total evidência dessas desigualdades, né? A gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, né? Onde o racismo histórico, nessa carga do racismo histórico, e agora, nesse momento, ainda mais evidenciado, né, tá causando reações, e aqui no Brasil também a gente viu as manifestações e reações, né, contra essa ascensão do fascismo em vários âmbitos, né, inclusive institucionalizado. Então, a gente tem um momento assim que eu acho que é um campo aberto para investigações e que a gente não vai sair desse momento sem transformar todos os nossos enfim, ampliar nossos horizontes de pensar nisso que vocês falaram, né? Pensar em várias categorias de desigualdade social, né? De marcadores sociais como raça, classe e gênero, como eles atuam perversamente na produção e reprodução de desigualdades. No Brasil também, né? A gente tem tido aí demonstrações muito claras de como o racismo funciona perversamente nesse sistema, né? Então, eu acho que a gente vai ter a gente tem muito trabalho para fazer. Uma das coisas que eu tenho percebido que tem se expandido essa ideia das lives, isso que a gente está fazendo aqui, como que a gente faria isso se fosse presencial? Provavelmente a gente não faria, né? Talvez não fizéssemos. E hoje, agora, nesse processo da pandemia, a gente está aprendendo a lidar com as redes, eu, pelo menos, estou aprendendo, né? A gente está aprendendo a lidar com as redes, a gente está aprendendo a lidar com streaming, com lives, todo dia tem live, então, também coisas que a gente não poderia ver antes, a gente vai poder ver agora, né? Lives internacionais, lives com pessoas em diferentes lugares, né? Foram organizadas de uma semana para outra, enfim. Então, eu espero que esse processo também nos faça aprender, né? Porque eu tenho visto as pessoas, para nós especiais, né, que trabalhamos sempre com isso,
e isso sempre teve muito evidente, eu estou achando muito interessante ver na mídia, né, aquela circulação daquelas conversas assim, agora estou percebendo como o Brasil é desigual, né, então, e aí a gente vê um pouco com surpresa, né, mas eu sempre leio, quando eu vou ver, mas o que fez a pessoa pensar isso que ela não via antes, né, os meus colegas da classe não têm computador, meu colega da classe não tem internet para assistir a aula, né? Meu colega da classe não tem. E, na verdade, essas desigualdades já existiam em outras formas, só que elas estavam muito naturalizadas, né? Elas estavam naturalizadas, invisibilizadas, e agora elas estão evidenciadas para as pessoas que não estão treinadas para pensar isso cotidianamente. Na verdade, eu queria só fazer um comentário, porque talvez nem só das questões materiais, mas a pauta do trabalho, nem todo acadêmico, nem todo intelectual recebe, não é? E assume isso na sua prática laboral. Então, na universidade onde eu trabalho, é uma luta para os professores liberarem os alunos para uma atividade no auditório sobre o mundo do trabalho, né? Então, durante o mês de maio, eu já tinha feito uma agenda completa com vários professores e debates, e não houve nenhuma. Então, nós estamos, sim, fazendo lives semanais, e aí está sendo muito legal, porque os alunos estão participando, né? Os professores nem tanto. Acho que tem lives mais interessantes. Mas a nossa pauta do trabalho, ele é fundamental, seja sobre a economia solidária, sobre as feiras, né, a metamorfose das feiras aqui no Nordeste, seja do trabalho do enfermeiro. Então, toda essa pauta, ela está presente, sim, nas nossas pesquisas, e, assim, a gente, de fato, temos que tomar um fôlego. Só ouvir, né, a senhora falar, realmente a gente sente a grandiosidade e a dimensão do que é o nosso trabalho, dentro e fora da sala de aula, né? Então, nesse sentido, se a senhora pudesse comentar sobre o veto, né, à nossa profissão, ainda mais temos que enfrentar essa, né, nesse momento caótico, ainda tem essa ação de veto aí da nossa profissão. Bom, então, isso é uma luta antiga, né? Isso é uma luta antiga e agora o presidente vetou, né? Depois que passou na Câmara, no Senado, e o presidente vetou, é um projeto do Paulo Paim, e aí eu vejo também, de certa forma, a importância do nosso trabalho, né? Porque se tem uma coisa que foi pisoteada, que foi dilacerada, que foi utilizada para fazer o mal, digamos assim, né? Para escamotear a verdade, é história, né? Então, toda essa ideia de revisionismo, toda essa discussão que começou lá atrás, né, que a gente ouvia assim com os nossos alunos que vinham da sala de aula dizendo que o nazismo é de direita ou de esquerda, quando eu comecei a ouvir isso e comecei a ver que tinha uns youtubers, umas coisas que só minha filha via, eu não conhecia, né? E eu falei, gente, mas o que é isso, né? E que é, na verdade, uma repaginação de processos que já ocorreram antes, né? Mas que para a gente, como previa o Humberto Eco, né, o que a internet deu de voz para quem para quem antes não tinha essa possibilidade de se expressar, e aí surgiu, né, se expandiu essa ideia de que opinião é igual a conhecimento, né? Opinião, cada um tem a sua, né? Mas isso não significa igualar a opinião de cada um para conhecimento. E outra coisa, racismo, machismo, violência contra as minorias, nada disso é opinião, isso é crime, né? Na verdade, assim, em determinada... alguns não são nem tipificados como crime, né? Mas racismo, por exemplo, é crime, violência contra as minorias é crime, enfim, várias coisas que são muitas vezes colocadas como opinião, por exemplo, isso, né? Isso que vocês já disseram antes, quando se exaltou a tortura na ditadura, isso deveria ter sido punido. Então, a gente está aqui em grande parte porque não foi, né? Então, a gente, isso está claramente
passou os limites do que poderia ter acontecido, né? E aí a gente se coloca agora nessa situação. Então, eu queria também atentar, né, em relação ao veto, para mim, isso fica muito evidente. Por que causar mais um desgaste? Né? Porque eu me senti super importante, não? Mas em relação às ciências humanas, por exemplo, que a gente vê a CAPES, né, cortando o bolso da ciência humana, depois volta atrás, é aquela coisa desse governo, né? Vai, volta, depois volta, vai preparando um terreno, né? Então, assim, ali também na estrutura de perguntas de vocês tinha isso, eu queria aproveitar para falar, junto com a questão da profissão de historiador, né, do veto ao projeto que regulamentava a nossa profissão, que de fato a gente exerce, né, na prática, mas todo esse ataque às ciências humanas também, né? E hoje a gente tem uma inovação, uma novidade, que é que os colegas das ciências, das outras ciências, não tinham antes, né? Que é um desafio, até os médicos, até o pessoal da física, né? Meus colegas da física, da matemática, virou um negócio tão absurdo que antes o que só a gente sentia na pele, que praticamente todo mundo tinha alguma opinião sobre questões que são vistas como das ciências humanas, agora até as outras também estão sentindo isso. Porém, a gente tem um desafio, a gente tem um problema, a gente tem uma dificuldade, principalmente na história social, né, que é lidar com as fontes. Então, a gente tem um problema sério agora, por exemplo, na pós-graduação, como vai ser essa nova geração de pesquisadores que tem entrado agora no mestrado e doutorado, que contava com os arquivos. Isso é um problema. Isso é um problema com a pandemia, mas um problema que já vinha sendo construído antes, né, assim, com a expansão das universidades públicas, com a entrada na universidade pública, que muita gente antes não tinha, né, de gente que são os primeiros da geração da família entrar na universidade, né, a poder ter um diploma, enfim, que era muito importante, isso estava em mais alguns anos isso concretizar uma revolução, né, na educação superior, e aí na transformação social, isso é muito importante. E aí essas pessoas, por exemplo, hoje, têm condições muito menores do que as outras de continuar exercendo o ofício, né, de historiador ou de ciência, ou de outras áreas das ciências sociais, das ciências humanas, né? Mas isso tem me preocupado bastante, porque eu vejo pesquisadores e pesquisadoras formadas que estão em vulnerabilidade social e que têm um espírito crítico, uma formação excelentes e estão com dificuldade até de sobreviver, né? Quanto mais para ter bolsa para fazer pesquisa. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter um impacto. Eu me preocupo com o impacto disso, porque aquele processo que a gente estava tendo de inclusão de temas, de inclusão de sujeitos, de muito mais pessoas negras na universidade, de filhos das classes trabalhadoras, de filhos de empregados domésticos, de gente que, né, se qualificando, entrando no debate, jogando luz sobre outras questões, né, e agora o impacto sobre eles, principalmente, né, sobre todos nós, sobre todas as nossas pesquisas de história social que demandam financiamento, que demandam ver fontes arquivísticas e tudo mais, mas, sobretudo, sobre essas pessoas. Nós estamos remando contra a maré de novo, né? De novo e sempre, parece, né? Você está falando, Cosma? Não, eu queria fazer mais um comentário aqui. Ela falando, enquanto ela falava, eu lembrava de algumas situações que a gente enfrenta nas redes sociais, né? Na época da eleição, eu lembro que a gente estava discutindo sobre história, alguma coisa nesse sentido, no Facebook. E um rapaz, um jovem da minha cidade, jovem, né? Eu também sou jovem, mas um adolescente, digamos assim, né? Da minha cidade, que é pequena, no interior, ele contra-argumentou em uma postagem minha, falando que eu era historiadora, e eu achava que eu era dona da verdade só porque eu tinha um diploma, sendo que ele acreditava muito mais na verdade, na história feita e falada pelos idosos. Aí eu fiquei pensando, na hora me deu de não conseguir responder, porque eu fiquei refletindo mesmo. Eu disse, poxa, mas onde foi que eu errei? Porque a história que eu fiz
né, a história que eu produzi, que eu escrevi, foi sobre a experiência dos idosos, né, dos trabalhadores da construção de Brasília. Então, a gente se pergunta assim, aonde foi que eu errei? Aonde foi que a universidade, né, pecou? Né? Qual é os muros que separam a universidade do povo? E, assim, de certa forma, esse negacionismo, revisionismo da história, a gente também tem uma certa parcela, né, de culpa, esse distanciamento. Enquanto as pessoas ditas conservadoras, ou não sei se esse é o termo, ocupavam as redes sociais, publicavam suas verdades históricas, né, criticavam, questionavam a história, onde nós estávamos, né? Às vezes a gente estava dentro das universidades falando para nós mesmos. Então, assim, é mais um comentário nesse sentido. Você quer que eu comente? Não, eu estava mais pensando sobre isso, né? Os limites da universidade. Qual é o papel da universidade nesse sentido? Agora a gente está tendo, né, uma democratização mais dos nossos conhecimentos. Esse nosso momento aqui vai ser compartilhado para mais pessoas, né? Não, você tem totalmente razão. A gente tem a gente tem que repensar nossas práticas, a gente tem que pensar e, por exemplo, ali no grupo que eu participo na universidade, a gente está fazendo uma atividade de extensão exatamente sobre isso, divulgação científica, né? Ou seja, como ocupar esse espaço que a gente, né, como eu falei no início, a gente está correndo atrás, né? Porque eles chegaram antes. E isso é muito divulgado, né? Os canais que existem, inclusive tem um pessoal também fazendo pesquisa sobre isso, sobre esses canais, né, de fake news, sobre os canais de revisionismo histórico, né, sobre aqueles livros que vendem muito, né, sei lá, o Politicamente Incorreto, o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, né, então, assim, que são coisas terríveis, assim, são coisas que distorcem, né, distorcem totalmente o sentido da história que a gente faz, inclusive usando os historiadores contra eles mesmos, né, é uma coisa absurda, assim, e a gente tem que ocupar esse espaço. Então, isso que eu falei em um certo momento, é que se existe alguma coisa que a gente deve aprimorar nesse momento, que a gente deve usar esse momento para aprimorar, é justamente aprender. Eu tô cada dia tentando aprender uma coisa sobre isso. Eu estou ouvindo as pessoas, eu estou chamando reuniões, eu estou tentando aprender como ocupar esses espaços, o que se pode fazer para divulgar o conhecimento científico, para colocar a história de forma pública, né, ou seja, divulgar esse conhecimento, e porque eu acho que os historiadores, ainda mais do que, por exemplo, os sociólogos, né, os sociólogos aparecem mais na mídia, em geral, e a gente, durante muito tempo, ficou um pouco mais, né, enfim, fazendo menos isso, né? Então, agora a gente também está pensando em formas de história digital, de acesso aos arquivos, e também de acessibilidade disso, ou seja, que as pessoas consigam e se interessem por acessar, né? Eu costumo perguntar para as pessoas assim, mas você viu tal coisa que o historiador fez, ou uma coisa de divulgação, né? E a pessoa fala, se a pessoa fala sim, que legal, tudo bem. Se a pessoa fala, não li, ou não vi, aí eu pergunto por quê, né? Para perguntar por que é que, em geral, a pessoa responde que está muito longe do que ela acha que é o cotidiano dela, pessoas de outras áreas, né? Ou pessoas, enfim, que não tem nada a ver com o estudo de história, assim, então é uma coisa interessante que a gente tem que começar a pensar como ocupar esse espaço, como atrair esses interesses, e também uma parte uma educação para isso, né? A nossa educação porque é uma linguagem distinta, né? Uma linguagem distinta, a linguagem do livro didático é distinta, a linguagem de texto de divulgação é distinta, é uma coisa para a qual a gente tem pouco treino, né? E agora é um momento da gente fazer. Que bom que agora, Thelma, então vocês estão conseguindo fazer os eventos. Mas eu acho assim, quando os alunos vêm, sabe? Porque assim, os colegas, cada um tem seus interesses, né? Mas quando os alunos vêm, assim, eu acho um indicativo muito bom de um tema que é muito atual, né? De temas, de um campo, de uma área que traz temas e questões muito atuais e que estão no cotidiano das pessoas, né? Você trabalhar se você for pensar, se você colocar
no cotidiano das pessoas, a gente está trabalhando com como configurações de desigualdade afetam no seu dia a dia, no trabalho que você realiza, no quanto você ganha, no descanso que você vai ter ou não, de como você vai conseguir ficar com a sua família, como você vai conseguir aproveitar algum tempo livre que você tem ou não, como é que você vai envelhecer, como vai ser sua qualidade de vida, como você ser tudo que você vive, né? Como são as relações sociais em torno de você, se você se sente respeitado, se você, né, nas suas escolhas, na sua orientação sexual, na sua, né, em tudo. Então, isso faz parte do que a gente tem muito pela frente para fazer, para conquistar, para lutar, né, para primeiro frear esse retrocesso, né, e depois ver como é que a gente vai, falando politicamente, né, e depois como acadêmicos e intelectuais, professores, pesquisadores, como é que a gente age no mundo, né, para compartilhar nossos, para trocar, para ouvir. Eu acho que a gente precisa muito de ouvir também, né? O que eu costumo dizer que a boa formação, né? Eu costumo pensar e dizer que a boa formação, né? Assim, de um conselho, né? Porque ali no roteirinho também tinha um conselho para os estudantes, para os jovens pesquisadores. Eu pensaria assim que é muita leitura, porque a gente hoje vê, né? O quanto como você constrói alguma opinião sobre o tema, né? Lendo sobre ele. Então, às vezes, né, os estudantes assim mais jovens, no início perguntam, professor, mas eu quero fazer tal coisa. Bom, então tá. Então, olha, a base de tese da CAPES, vai lá, procura o que tem sobre isso, né? Procura no Ciel, todos os artigos, vai lá, busca, e aí vê. E aí, como é que você constrói o problema? Porque sempre tem alguém que fez isso antes de você. Você pode querer fazer um pouco diferente, né? Mas é muito difícil inventar a roda. Então, e a segunda coisa é ouvir, né? E a terceira coisa, muito importante, é fazer perguntas, sabe? Fazer pergunta. Fazer pergunta para os textos, fazer pergunta em sala de aula, fazer pergunta ancorada na pesquisa de quem está apresentando, né? Ter questões, eu acho que é muito importante, porque eu acho que esse é o nosso diferencial, né? De que questões a gente coloca para o nosso objeto, de que questões, como elas são informadas pelas nossas leituras, pelos nossos referenciais teórico-metodológicos, né? Boas questões, elas fazem boas pesquisas. Você não precisa nem responder todas elas, mas você, só de colocar as questões, já é um exercício importantíssimo para o historiador, para a historiadora. Se ninguém vai falar, eu falo, hein? Olha, é porque ela já contemplou praticamente todo o roteiro, né? Eu só queria complementar essa questão das perspectivas futuras, né? Já falou, já deu um encaminhamento bem interessante nessa questão do posicionamento desse novo posicionamento de nós historiadores, né? De nos aproximarmos mais da sociedade, de fazermos e levantarmos essas questões. E até uma fala da Cosma que eu achei interessante é de trazer de volta para a sociedade o que a gente produz. Que é engraçado que a gente sente aqui. Hoje é muito mais fácil você pegar um blog desse horrível, né, como você falou, de revisionismo histórico, baseado em vento, baseado em ar, do que você pegar um calhamaço, um volume gigante do Hobsbawm para ler sobre o século XX. Na verdade é essa. Mas, infelizmente, eu acho que a gente não está sendo preparado para falar nessa nova linguagem, né, da gente se aproximar desses novos públicos, né, que tem um volume muito grande de informação chegando até eles, e eles vão sempre optar pelo mais fácil, pelo mastigado, né? A história de você não... Hoje você não... Você é uma máquina de descarte, na verdade. Acho que foi o Pierre Levy que falou isso nas redes. Chega o material e você vai só descartando e vai sempre pegando aquilo que é mais prático para você naquele momento. Inclusive, a própria imprensa, né? É uma crítica que eu sempre faço aos colegas. O jornal hoje se preocupa mais em vender uma notícia de fácil assimilação, sem nenhuma criticidade. E até que ponto a gente, né, nós como historiadores, a gente vai embarcar nessa ou vai se adaptar a essa de alguma forma? Como a gente pode fazer isso, de fazer com que a nossa fala seja compreensível para a massa? Eu não sei, só complementando, né, talvez
se a gente aproveitar, né, essa travessia, né, dessa crise política sanitária, que nós sabemos que a gente tem muito a contribuir para dialogar com isso, né, pelo menos a gente pode repensar exatamente até a nossa forma de conversar mesmo com os outros a partir dentro da nossa família, porque foi um racha geral, o Brasil está dividido, de fato, é inacreditável isso, nós pensávamos que tinha uma unidade na diversidade, mas não existe, né? Então, talvez agora nós invadimos a praia aí realmente do YouTube, das lives, isso e aquilo, e a nossa pauta do trabalho eu acho que é muito privilegiada, porque muita gente tem interesse sim de conversar, né, de dizer como é que está acontecendo. Aqui nós estamos em Sobral e os nossos alunos são de vários distritos, né, de 1h30, 2 horas de viagem. Então, nós temos alunas que são costureiras e estão costurando a máscara, sabe, seguindo a moda, da mesma cor da roupa, e já estão pensando, já estão criando a sua própria prática e forma de enfrentar tudo isso. Então, como sempre, a realidade nos impulsiona a pensar um pouco como que vai ser essa nossa prática, né? Dentro e fora da universidade, insisto, nesse sentido, né? De como nós estamos abertos a aprender com tudo isso. Sabe, ontem mesmo a nossa live foi sobre os trabalhadores do turismo. Então, foi excelente no Instagram, viu, professora? Depois a gente pode divulgar. Então, foi, assim, maravilhoso essa ideia de nós visualizarmos essa história, que realmente é chato, e olhar sobre a peste, sobre a Idade Média, sobre isso, sobre aquilo, e é mais fácil ver tudo isso colorido e de forma mais agradável, embora não tendo reflexões científicas e nem todo um processo, né, de produção do conhecimento, né, mas que nós temos que repensar tudo isso, porque nada será como antes, não é o que todos dizem, né? Então, ou nós ocupamos esses espaços, e isso eu sempre disse, porque sempre são os mesmos que têm acesso a tudo, né? Nós temos que nos esforçar realmente para a inclusão, para a participação, para chamar mesmo as pessoas, e não só é com gente que pensa igual a gente, não. É inclusive aquele que pensa diferente. Não é a gente não quer catequizar ninguém, mas ampliar os horizontes, né? Para a gente crescer e a gente ir aprendendo e desconstruindo essas mentiras, que tem fábricas feitas exatamente para ter a homogeneização dessas mentiras, né? E a luta agora que vai começar, digamos assim, né, nesse aspecto. Sim. Pois é, esses desafios que vocês estão falando, né, na verdade, eu percebi, eu não, né, a gente tem percebido eles começando, por exemplo, quando a hemeroteca digital ficou online, com todos aqueles jornais que antes a gente pagava passagem para ir no Rio de Janeiro consultar, pegava microfilme, né, via microficha, sei lá, né, aquela coisa toda, e hoje você não só tem acesso, como você faz busca por palavra-chave, né, aí você pensa, nossa, se eu tivesse isso, né, naquela época, então isso, assim, por um lado, é uma acessibilidade muito maior, né, e é uma democratização do acesso, pode ser, assim, é uma possibilidade de democratização ao acesso, né, desses documentos. Por outro lado, aí que tá, também isso pode representar, na verdade, dentro do campo, dentro da história, né, nem estou pensando em outros usos, fake news e tal, mas estou pensando, assim, nos próprios estudantes, né, que é a metodologia de acesso. Então, antes a gente lia o jornal inteiro, a gente tinha uma ideia do contexto, a gente se localizava naquilo, né? Até quando vocês perguntaram do Correio da Manhã, lia vários jornais para ver o que era o Correio da Manhã, o que é a primeira página, o que é um editorial, saber o que é um editorial, a diferença entre o editorial e entre, né? E aí, de repente, aquele mundo de coisas, assim, eu percebi que é necessário um grande cuidado ao trabalhar com isso, senão eles fazem uma concha, eles vão por palavra-chave, e eles vão construir como que uma espécie de, né, de um relato cronológico
meio que escrevendo uma narrativa a partir dos fatos de cada um, mas assim, usa um jornal, depois usa o outro, para contar a mesma história, sem problematizar a fonte, sem pensar o né, enfim, todas as questões que permeiam o uso de jornais, que a gente sabe, né, de periódicos e tal. Então, isso é uma questão, né, que é a mesma questão que tá ali, que é a da internet como um instrumento e uma ferramenta de democratização do conhecimento, de comunicação, por um lado, e, por outro lado, das tragédias que a gente está vendo, né, de como o uso de grandes e vultuosos recursos financeiros, né, para criar redes de fake news, para manipular a opinião pública, para, enfim, pagando, né, inclusive, isso que é um fenômeno recente também dos blogueiros, dos youtubers, né, os youtubers mais recentes ainda, esse fenômeno, né, uma vez eu ouvi numa escola o dono da escola falando assim, os alunos que vão sair daqui podem sair, pode ser presidente da República, pode ser youtuber, pode ser... Eu falei, quê? Enfim, né, sei lá, para mim, que foi um negócio assim, que eu falei, que mundo é esse que eu estou vivendo? Eu não tô localizada. E aí eu me atualizei por causa da minha filha, que conhece esses youtubers, tudo, inclusive um deles hoje está tendo um papel fundamental aí, né, um papel importante, está em discussão em todos os partidos políticos, aquela coisa, se é ou se não é, já foi causa de briga de líderes, né, enfim. Então, isso é interessante, assim, pensar nessa configuração. E rola muito dinheiro, né? Então, a gente já começa com essa questão de que, com dificuldade de financiamento, como, né, isso que vocês dois, até o Jefferson acabaram de falar, como que a gente faz o conhecimento, e a Cosma falou também, extramuros, né? Como que a gente faz para transmitir um conhecimento, né, que é a coisa da divulgação científica, mas que continue sendo com os critérios agora me fugiu toda, né? O rigor científico, né? O rigor e com a nossa capacidade crítica, né? E a nossa formação em história, que nos permite justamente elencar as fontes, classificar as fontes desde o início, quer dizer, não é só o uso das fontes, né, mas até a própria classificação, a própria hierarquização, a própria seleção das fontes, né, estão na base da profissão do ofício do historiador. Isso é parte importante do nosso ofício, né, por isso eu acho também, né, como vocês estavam falando antes da importância do historiador, eu sinto que, nesse momento, a gente tem uma grande importância justamente nessa questão dessa orientação, da seleção, verificação e classificação das fontes, dos fatos e da transformação em evidência, que é todo esse processo, que é o ofício do historiador, né? Que a gente é justamente... formado para isso. A nossa formação é nesse sentido. Então, isso nos faz, nesse momento, peças fundamentais desse processo de ampliação do acesso a um conhecimento, um conhecimento pautado em evidências, né? Pautado em uma determinada lógica de construção desse conhecimento, que é respaldada por uma diversidade de códigos dentro da nossa própria formação, mas também fora dela, pela comunidade científica em geral, né? Uhum. Então, eu acho importante estabelecer formas de fazer esse diálogo, de ouvir e de falar, mas eu acho que também a gente precisa ouvir, né? Não adianta a gente ficar falando entre os pares, como a Cosma disse, né? Só é importante a gente falar entre os pares, mas também é importante a gente saber quais são os espaços possíveis para a gente entrar, para a gente dialogar. Uhum. Teria mais alguma questão? Já tomamos muito tempo da professora. Nossa, mas foi muito legal a nossa conversa. E vocês estão todos no curso de História? Não, tem alguém que é de jornalismo, né? Na verdade, minha primeira formação é História, mas eu depois fiz jornalismo.
e atuei nas duas áreas, né? E foi nosso aluno aqui do mestrado também, da geografia, aqui na UVA. Todos nós fomos da Universidade Vale do Acaraú, né, que é uma universidade polo aqui da região norte do Ceará. Né, então, nós realmente estamos tentando sobreviver a esse pesadelo, né? E coletivamente, isso é o que nós queremos fazer. Então, essa proposta aí da Sertão Cult, nós abraçamos nessa perspectiva mesmo, né, de conversar com os pares e é uma ferramenta, né, para depois a gente utilizar tudo isso, com certeza. Gente, eu queria dizer que outro dia, vocês estavam falando disso, né, e outro dia a minha mãe falou, eu entrei naquela live que vocês estavam fazendo lá, que a gente estava fazendo sobre fontes para o historiador, eu achei tão bonitinho, porque quando que ela pode, né, um público insuspeito, quando é que ela entraria numa reunião, né, que a gente estivesse fazendo do grupo de pesquisa, falando sobre fontes para o historiador e formas de obtê-los. Aí ela comentou, nossa, como é difícil para vocês terem fontes, né, alcançarem essas fontes. Eu achei muito interessante, porque esse é um público que a gente quer atingir, né, as pessoas que normalmente não poderiam assistir uma reunião dessa, agora vão poder, né. É legal. E até essa coisa de não se sentir analfabeto tecnológico, sabe? Parece que só a nossa geração, nós não tivemos nem tempo para pensar essas coisas, então vamos invadir a praia de todo mundo aí. Vamos, é isso mesmo. Se você quiser fazer algumas considerações, assim, para terminar. Nossa, gente, eu falei tanto, mas eu queria agradecer, tá, a entrevista, eu gostei muito, porque, na verdade, foi mais em formato de conversa, então eu também gosto muito de ouvir, né, como é que vocês estão vendo essa situação. Eu já tinha, a Thelma, eu já tinha visto ela várias vezes nas inscrições do simpósio, né, seu nome, né, eu já tinha de nome e tal, e foi um prazer conhecer vocês todos, e a Cosma, que está caladinha ali também, mas que falou, o João antes também, né, mas o Fanuel, o Jefferson. Então, queria agradecer a oportunidade de falar sobre o que a gente mais tem pensado, né, que a gente mais tem, enfim, tentado formular. Como sempre, a gente formula mais perguntas do que respostas, né? Mas é importante a gente formular as perguntas e a gente está mesmo nesse processo, né, Thelma, de buscar entender as ferramentas, né? Porque o problema a gente já entendeu, que a gente precisa combater as fake news esses chamados revisionismos historiográficos de que não teve ditadura, ou de que o nazismo é de esquerda, ou de que, enfim, são tantas coisas, né? E que a gente tem que, então, botar o nosso conhecimento para fora dos muros da universidade também, né? Com o rigor de análise que a gente tem, que a gente acumulou, que o nosso ofício de historiador nos permitiu desenvolver. Então, esse diálogo é muito importante. Eu queria agradecer esse espaço, a conversa, as perguntas e o convite. Nós te agradecemos. Agradecer também o Felipe, né, que me indicou, então. Sim, o Felipe. Um grande parceiro nosso. Ele trabalhou lá com a gente, era do GT Mundo do Trabalho, né, e ele trabalhou lá com a gente na Universidade Federal Rural também do Rio de Janeiro, onde eu sou professora, e é um colega querido. Então, eu queria convidar os jovens pesquisadores a não desanimarem nesse momento, né? É um momento difícil também. Professores, né? Para professores, pesquisadores, historiadores, né? Mas é isso, com solidariedade, e a gente vai passar esse momento mais duro, né? Se cuidando uns dos outros e lutando por mais justiça social, né, e para que a informação chegue mais amplamente onde ela precisa. Muito bem. Muito obrigada, viu, professora? Obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde. Como é que é a próxima etapa agora? Sim. Jefferson, quer falar? Pode ser. Professora, após a transcrição, a gente vai fazer a edição
e vou lhe enviar tanto a transcrição quanto o material editado, para você fazer suas considerações, alguma alteração. Depois que passar pelas suas considerações, esse capítulo, né, dessa entrevista vai ser sua autoria e de um de nós, né? A gente ainda vai ver quem é que vai fazer o trabalho de edição. Então, vão ser 2 autores, você e um coautor, certo? Aí, cada capítulo tem um DOI, o livro vai ter ISBN de físico, impresso, e o DOI também. Porque esse trabalho de edição é um trabalhão mesmo, né? Transcrição disso tudo, depois edição e tal. Aí também eu posso, na transcrição, eu posso ajustar as partes que gaguejou, né? Aquela coisa toda. Sim, a ideia é que saia no e-book o link da entrevista. Então, não é só a transcrição, mas também a imagem, né? Não é isso, Jefferson? Exatamente. A gente vai tentar formatar um pouquinho a entrevista, fazer uns ajustes, tem algumas coisas que a gente corta, né? A pedido do entrevistado, claro, senão a gente deixa integral. Corta só esse início e o final, né? Mas, enfim, a gente está aberto a negociar todo o processo da entrevista. Que foi isso? Não sei, alguma batucada aí. Esse processo da entrevista, na verdade, a gente está fazendo realmente como um trabalho em conjunto, né? E todas as informações são suas, então nada mais justo do que a produção ser sua, né? O objetivo é esse. Agora, daqui a uns 2 meses, né, Jefferson? 2, 3 meses, né? Muito provavelmente. No máximo isso. A gente quer lançar o livro ainda esse ano. Tá bom. Obrigada, então, gente, pelas informações. E a gente vai se falando, né? Tá bom. Obrigada. Aguardo, então. Tchau. Obrigado. Tchau. Então, eu vou salvar aqui. Posso desligar? Pode. Sim. Obrigada. Obrigado. Gente. Muito boa. Cadê a Cosmo? Vocês me deixam sozinha? Eu não. Eu deixei Vocês não podem me deixar sozinha, não, hein? Cadê a Cosmo? Vamos lá. Então, a próxima entrevista. Samuel, tá tudo bem? Tá. E a Viviane sumiu, o que foi que houve? Fugiu? Não, mas hoje a Viviane ia só mesmo ouvir, porque é da próxima que ela vai fazer perguntas. Tá certo. Tá certo, gente? Então, a próxima a gente vamos... então eu vou desgravar, né? Não precisa estar gravando isso. Exatamente. Thelma, Oi. como é que você faz para gravar? Porque eu já fiz uma reunião dessas com as amigas minhas, eu não consigo gravar.